E eu tenho detalhes exclusivos desse alienígena. Ele tem ovos na barriga, ou seja, ele não é humano mesmo. A coisa está ficando realmente muito séria. O ufólogo mais famoso do México, Jaime Maussan, levou ao parlamento mexicano corpos de alienígenas de mais de 1000 anos de idade para provar que seres alienígenas estão entre nós. E você vai ver tudo, saber tudo sobre essa história aqui nesse vídeo de hoje. Depois daquelas incríveis alegações do major aposentado da inteligência americana, do David Grush, ao Congresso americano em 26 de julho de 2023, juntamente com outras duas testemunhas que trabalhavam para a inteligência e para a Força Aérea, as coisas começaram a aparecer em uma velocidade que, sério, não tá dando pra acompanhar. Eu solto um assunto aqui, já tem outro e já tem outro, ou seja, vou ter que postar vídeo todo dia nesse canal? Talvez. Aí é aquela coisa, né? A gente diz, eu só acredito vendo. Daí quando a gente vê, a gente não acredita. É isso. Nesse vídeo aqui nós não vamos falar sobre a audiência pública nos Estados Unidos, não. Porque a audiência pública no México é muito mais legal e tem muito mais provas. Os ufólogos levaram os corpos dos extraterrestres para a audiência pública. Eles levaram os corpos dos extraterrestres para a frente dos juízes. As notícias não param de sair sobre esse assunto tá bombando na internet, e eu escolhi aqui uma notícia em específico para ler para vocês, para fomentar esse vídeo aqui. Mas enfim, eu poderia ter pego qualquer notícia porque elas são todas iguais. Cadáveres de 1000 anos de supostos aliens são apresentados no parlamento mexicano. Condição não humana dos corpos e a idade dos fósseis teriam sido atestadas por cientistas da Universidade Nacional Autônoma do México. O ufólogo e jornalista investigativo Jaime Maussan apresentou no Congresso mexicano 2 fósseis de corpos não humanos com idade atestada de mais de 1000 anos e que podem representar a maior prova já vista da existência de alienígenas. Maussan, que apresenta o programa Expedientes Secretos, é considerado uma das maiores autoridades em estudos de ufologia do mundo. Eu, inclusive, amo os programas do Jaime Maussan. Por quê? Porque ele bota o dedo na ferida de todo mundo. Ele ri na cara do perigo. Vocês já assistiram? Mas continuando aqui a leitura da matéria, as cenas, que quase superaram o impacto do famoso vídeo da autópsia de Roswell, mostram os 2 corpos conservados em caixas de tampo transparente, sendo exibidas na audiência pública realizada no parlamento do país. Os cadáveres foram encontrados em uma mina da cidade de Cusco, no Peru, e eles têm mãos e pés com 3 dedos e as bocas sem dentes. Um estudo foi feito por cientistas da Universidade Nacional Autônoma do México para atestar detalhes da biologia e da idade desses fósseis. Essa é uma nova abordagem relacionada aos achados nas minas peruanas que aconteceu em 2017. No ano seguinte, céticos apontaram que o crânio de uma das múmias de Nazca seria a caveira de um cachorro. Ai, gente, por favor. Desse aqui me deu até uma dispepsia, até uma dorzinha de barriga. Eu vou ler de novo. No ano seguinte, os céticos apontaram que o crânio de uma das múmias de Nazca, entre aspas, seria a caveira de um cachorro, modificada para chegar ao formato apresentado. Contudo, a apresentação feita aos deputados mexicanos teve respaldo de biólogos, peritos forenses e criminais, geneticistas, biofísicos, radiologistas, cirurgiões e até mesmo engenheiros metalúrgicos. Entre as descobertas estavam que haviam ovos no interior dos corpos e que o DNA coletado não coincide com nenhuma espécie do planeta e que os órgãos internos estavam conservados. De acordo com especialistas, acredita-se que o cadáver tenha pelo menos 1000 anos de idade. A audiência contou também com a presença de cientistas e de Ryan Graves, diretor executivo da Americans for Safe Aerospace e ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos. Maussan disse que levou a análise à conclusão que os espécimes não fazem parte da nossa evolução terrestre e que esses não são seres que foram encontrados nos destroços de OVNIs, mas sim foram encontrados nas minas de diatomáceas. No Twitter, o jornalista ainda compartilhou a informação de que o diretor do Instituto Científico de Saúde da Secretaria da Marinha do México concluiu que o DNA dos corpos apresentados na audiência não tem relação com o DNA de corpos de seres humanos. Vocês entenderam aqui o contexto, o panorama geral da notícia? Essa notícia, gente, saiu em tudo quanto é língua que vocês podem imaginar, em todos os locais do planeta Terra, tá? De norte a sul, de leste a oeste. É só você pegar qualquer portal aí pra falar sobre esse assunto, a notícia é a mesma e a descrição é a mesma. Agora eu vou mostrar pra vocês o vídeo do Jaime falando e mostrando a abertura das caixas com os alienígenas. Olha. Informação e permitir a los congresistas ser testigos de estos restos biológicos. Aqui, hoje, vamos a presentar 2 seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017, que han sido investigados profundamente, tanto por investigadores, periodistas, como por científicos, que hoy aquí van a dar a conocer algunas de sus extraordinarias conclusiones. Quiero llamar en primer lugar al investigador Joyce Mantilla, que ha investigado este tema desde el primer momento. ¿Ya se descubrieron? Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que, de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México,
quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo. E al desaparecer... Depois desse vídeo aí, existe um outro trecho liberado também sobre a mesma audiência no México, onde o Jaime Maussan se propõe a liberar um vídeo de um OVNI que tem existência como sendo comprovadamente não humana. Se liga. Los objetos luminosos que se presentan periódicamente frente a las costas mexicanas de Rosarito, Tijuana y San Diego en los Estados Unidos no son bengalas, ni aviones o drones, o algo que pueda ser identificado. Es decir, que se trata del fenómeno anómalo no identificado, reconociendo así la realidad de este fenómeno, que se presenta frecuentemente en México y otros países, como consta en innumerables evidencias de video generadas por diferentes testigos. Este es un fenómeno que se presenta regularmente 2 o 3 veces al año, la gente ya lo está esperando, no hay una explicación, no son drones, no son bengalas, no es nada conocido, y normalmente después de que concluyen esta presencia, llegan aviones de la seguridad de los Estados Unidos a dar vueltas. Aquí tenemos un objeto tomado con un telescopio donde se puede ver su núcleo y la energía que produce en su derredor. El servicio, perdón. Resulta trascendental reconhecer estes fenômenos em México. Agora, a partir desse ponto aqui do vídeo, eu vou te passar detalhes inéditos que estão dentro da pesquisa do Jaime Maussan, que não saíram em nenhum meio de comunicação sobre os detalhes dos corpinhos desses supostos extraterrestres. Vocês estão preparados? De acordo com a pesquisa, o corpo do suposto alienígena é um corpo coberto em uma substância diatômica, que não se sabe exatamente o que é, mas parece areia. A criatura tem apenas 3 dedos, e os dedos dessa criatura são assim. Percebam que ele não tem essas falangezinhas que nós temos aqui, ó, que são esses nozinhos entre um dedo e outro. É como se fosse uma coisa só, uma coisa reta, né? Como se o dedo não tivesse articulação, como se fosse uma coisa reta, assim. Eles têm 3 dedos, né? E dedos retos, que não deveriam dobrar dessa forma aqui. Os dedos também são mais finos e mais alongados do que os dos seres humanos. Além disso, o ser pesquisado não tem pulso. A mão dele está diretamente conectada ao braço de uma maneira que nós desconhecemos. Então, talvez ele também não tenha esse movimento aqui, ó. Porque esse movimento é graças ao pulso, aos ossos e às articulações do pulso. Então talvez o braço dele fosse reto, totalmente reto, com 3 dedos assim, ó, e não mexe. Tipo, se ele quiser fazer algum movimento, ele tem que mexer o braço inteiro. Essa parte pra mim agora é a parte mais bizarra de todas, porque dentro da cavidade abdominal do suposto extraterrestre, foram identificados 3 objetos calcificados que se parecem com ovos. E falando em ovos, o ser tem uma trompa de falópio intacta com ovos dentro, ou seja, é uma fêmea. Além disso, o ser tem 14 pares de costelas circulares, e nós humanos temos 12. 14 costelas assim é mais parecido com um ser reptoide, enfim, com outro tipo de ser aqui do planeta Terra. O pescoço desse animal, ele se contrai e aumenta de tamanho, igual uma tartaruga, sabe? A tartaruga faz aquele movimento, né, de saída do casco. Pois é, o pescoço dele tem esse movimento de contração e de aumentar de tamanho. Outra coisa bem interessante é que ele tem um espaço maior dentro do crânio, que permite que o cérebro dele possa se expandir ao longo da vida. As órbitas circulares são muito grandes e elas permitem uma visão muito maior do que a nossa, uma visão mais alongada. A estrutura do corpo é super leve, como a de um pássaro, mas ao mesmo tempo é super resistente. E além disso, esse ser possui 30% de DNA desconhecido. Gente, vocês sabem o que significa 30% em DNA? Fui editar o vídeo e daí achei que tava faltando essa informação. Pra vocês terem uma ideia, a diferença do DNA humano pro DNA do macaco é de apenas 1%. E vocês sabem o que representa isso? 30 milhões de diferença dentro de uma única célula. É muita coisa. Eu vou falar pra vocês, eu gosto muito, mas muito mesmo do trabalho do Jaime Maussan. Eu acho que é um trabalho super sério. Você percebe que ele tá do lado da verdade, que ele quer encontrar essas provas, que ele quer trazer essas provas pra nós. Ele não fica bancando de superstar. Eu acho que o Jaime Maussan é um dos maiores e melhores ufólogos da atualidade. E, gente, ele tá num lugar, assim, do planeta muito privilegiado, porque a maioria desses fenômenos acontecem no México. Se for comprovado que esse ser aí da audiência é realmente um extraterrestre, vocês aguardem, porque o surto vai ser muito grande. Ao mesmo tempo, eles podem dissimular toda essa informação, fazer as análises e mesmo com a confirmação, alegar que não são seres alienígenas. Eles podem alegar as coisas mais ridículas, mais absurdas, e eles vão fazer isso, tá? Agora, falando sério, vocês não acham muito estranha essa história toda? A história como um todo. O Congresso dos Estados Unidos liberando informação, agora o Congresso mexicano, algumas outras potências do mundo se movimentando nesse mesmo intuito. Vocês não acham estranha essa história inteira? Todo mundo agora resolveu falar. Todos os países agora resolveram levar esse assunto a sério. Esse assunto não é mais teoria da conspiração. Todas as pessoas que foram tiradas de doida no passado não eram doidas do nada. Eu já falei isso pra vocês, vou repetir aqui pra ficar registrado nesse vídeo juntamente com esse assunto. Pra mim, tudo isso não passa de uma construção, de uma narrativa para a preparação e principalmente para deixar esses assuntos tão banais que as pessoas vão olhar pra isso e vão falar: ah, é um ET. E, ao mesmo tempo, aqui dentro desse canal, se chega alguém e fala assim, olha, era realmente um alienígena. Pra galera que tá aqui dentro desse canal, a gente já sabe. Isso não é novidade nenhuma. Nós aqui dentro desse canal, nós já aceitamos essa realidade.